Vamos dar início, né, à nossa primeira reunião ordinária. O professor Chico está em férias, né? Então, sou eu hoje que estou presidindo. Então, eu vou começar com os informes. A primeira parte dos informes que eu gostaria de dar tem já a ver com o expediente, e vou falar um pouco do cargo e funções de MS6. Tá? A gente não colocou, nessa primeira reunião, a gente sempre aprova o calendário para os pedidos de vagas de MS6. E eu vou explicar por que não entrou nessa primeira reunião esse calendário. No orçamento da Unicamp, foi colocado para o Programa de Desenvolvimento do quadro docente o valor de R$ 4.329.830. E eu tive conversando semana passada com a professora Marisa, a pró-reitora, né, da PRDU, e questionando, né, como seria usado esse valor nesse programa. Então, a princípio, a professora Marisa me colocou que ainda não está totalmente fechado. Ela ia conversar com a professora Tereza, né, a vice-reitora, para fechar quais seriam os parâmetros e tudo mais. Né? Mas aí eu perguntei sobre as vagas de MSC, justamente porque eu queria ver se eu incluía o calendário nessa reunião ou não. E ela me falou assim, para esperar, né? Porque ia haver uma normativa sobre essas vagas para MSCs, que a gente faz o pedido, que geralmente sobe, passa na reunião de julho, na congregação, e sobe em agosto, para a comissão avaliar se vão dar os cargos de MS6 ou não, pedido pelo INEC. Então, por isso que nessa reunião de hoje não está entrando esse cronograma. Aí, é claro, né, eu fiz a próxima pergunta. E os concursos, né, para MS3, os concursos para MS5, né, o livre docência, e, além disso, as promoções por mérito. Então, ela falou, olha, nós não temos totalmente definido, mas a ideia principal é dar um montante, né, para cada unidade, e essa unidade definir, né, nesse momento, com esse montante, o que vai querer priorizar. Então, eu já tinha discutido um pouco isso com o professor Chico, porque quando chegou o orçamento para a gente, a primeira coisa que eu vejo, 4.300 e pouco, dividir esse valor, né, por número de unidades, né, em torno de 20, acho que 24 ou 26, fizemos essa conta rápida, e o valor de quanto custa um MS3 para uma contratação de um ano. O valor de um MS3 é em torno, se eu não me engano, 173 mil. Mas em torno de 170. Então, se faz essa conta, daria um MS3 por unidade. Mas isso seria nesse valor que foi passado no orçamento. E eu comentei isso com a professora Marisa, que deu um sorrisinho para mim e falou, nós não estamos fechados, mas a ideia é que seja repassado um valor e a unidade decida o que faça. Né? Se vai contratar um MS3, se vai priorizar as promoções por mérito, se vai priorizar os concursos livre-docentes nesse ano. O ano que vem, de novo, a gente vai fazer um estudo e ver. Inclusive, os casos excepcionais, eles vão julgar à parte. Então, de qualquer forma, não está fechado, mas essa foi a sinalização que a Marisa me deu. E Chico já tinha conversado com os chefes de departamento, com todo o CI, já em dezembro, falando que a gente tinha que ter uma política, se vier cotas, já começar a fazer um trabalho antes, né, de só olhar os nomes. A diretoria tem anotado todos os pedidos, tá, que chegam para a gente, seja por promoção por mérito, seja por livre docente para concurso a abrir, seja por pessoas que já fizeram concurso livre docente fora da Unicamp. Isso tudo chega o processo, a gente tem anotado a data, o dia do recebimento, o nome, departamento, isso está tudo colocado, mas
A gente já conversou no CI e a gente espera em março, na congregação, falar e já ter algum tipo de conversa em relação ao que a gente faz. Claro, a gente até lá já deve também ter o que vai vir para o IMEC, mas se não tiver, a gente já quer começar a trabalhar nisso, porque a gente sabe dos anseios, né? As pessoas estão esperando suas promoções, fazer os concursos, e temos 2 concursos também de titulares que está com as vagas contingenciadas, então tudo isso tem que ser feito um estudo. E o Chico já sinalizou em dezembro no CI, eu sinalizei nesse último CI de novo, e então na congregação de março, eu acho que esse assunto vai vir novamente para a gente tomar alguma decisão. Ok? Aí tem outras perguntas, porque eu fiquei 1h30 com a Marisa, então eu já perguntei tudo que eu tinha direito. Do prêmio de Zeferino Vaz e de reconhecimento, né, à docência, eu perguntei a Marisa, e aí, nós vamos ter dinheiro? Porque eu não achei isso no orçamento. Aí ela falou assim, que nos orçamentos, até hoje, nunca tinha um item prêmio Zeferino Vaz. Isso sempre saía de um bolo lá que eles pegavam. Aí eu falei, porque o ano passado não teve o prêmio, né? Teve o prêmio, mas não teve a parte, o montante o que deveria ser entregue foi em cima. Ela falou que, infelizmente, o Consul tinha decidido daquela forma, né? Ela até achava que deveria ter o prêmio em dinheiro também, mas que ela ainda não sabia, porque ela poderia dizer naquele momento para mim, olha, eu acho que tem que ter a parte, né, financeira envolvida, o dinheiro, né, e chegar no final, o Consul diga, vamos cancelar, que nem fizeram. Então ela não quis se comprometer, mas ela disse que não tinha sido, né, no último Consul que cancelou o pagamento do prêmio, não tinha ficado, foi o cancelamento só para 2017, então pode acontecer de ter sim o valor, né, e reconhecimento também o financeiro, não só o prêmio, né, como foi dado o ano passado. Então nós mantivemos o calendário, tanto é que está na nossa pauta de hoje. O que mais? Então, sobre o fator pecuniário, a gente realmente ainda não sabe, porque isso tem que esperar o Consul. Ok. Acho que alguém quer algum esclarecimento sobre essa parte. Então, por enquanto, as promoções por méritos, livre docente, a gente está recebendo, não é que a gente não esteja recebendo, tá? Só que a gente tinha um calendário que era bem antigo, que a gente tentava cumprir, mas como chegava aqui embaixo a gente não tinha verba, a gente só está recebendo, anotando e esperando o que vai acontecer, porque a gente não tem a verba para poder começar aqui qualquer processo. Tá. Agora, acabou então esse assunto. Perdão, gente, desculpa. Quanto ao programa de desenvolvimento de quadro não docente, tá? Foi atribuído o valor de R$ 2.359.900. E eu perguntei novamente como seria feita essa distribuição. A Marisa disse que ela está trabalhando num projeto que tenha um reconhecimento do funcionário que está fazendo o seu trabalho corretamente, para o reconhecimento não ser como era antigamente, de você só apresentar algumas coisas e receber já um nível a mais no seu quadro, né, de gratificação. Seria alguma coisa do mesmo estilo como a gente tem por mérito. Então, seria feita uma avaliação, alguma coisa do tipo, mas que eles estão fazendo estudo e isso vai sair e provavelmente até o meio do ano esse projeto já vai estar pronto para poder também, essa parte de programa de desenvolvimento do quadro não docente, também os funcionários terem algum tipo, né, de promoção durante. Desculpa que eu tinha esquecido essa parte. Agora, justificar a ausência do professor Marcelo Filho, que está afastado, sendo substituído pelo professor Ricardo Miranda, professor Lúcio, sendo substituído pelo professor Rafael, professor Paulo e professor Marcelo Terra, também afastados.
e nesse caso ninguém, porque é chefe e vice. Professor Pedro está numa banca, substituído pelo professor Marcelo Montenegro. Professor Marcelo? Ah, tá. Ok. Mais ninguém apostado? Vamos agora, então, colocar em votações as atas. Eu vou uma a uma, porque se tiver algum destaque de correção, tá? Se não tiver nenhuma correção, aí eu voto depois todas juntas. Pode ser assim? A quinta reunião extraordinária do dia 25/9. Não tem nenhuma correção prévia. Ademir. A quinta extraordinária. Alguém tem alguma correção que queira fazer? Não? Depois a quinta ordinária do 5/10, também sem nenhuma correção prévia. Alguém tem alguma correção? Ok. A próxima, a sexta reunião extraordinária do dia 26/10/2017. Também sem correções prévias. Alguém tem alguma correção? Depois, a oitava reunião extraordinária no dia 16/11. Também sem correções prévias. Então, podemos votar as 4 atas junto? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Uma abstenção. Alguém quer se inscrever no expediente? Temos o Ricardo, né? Então, o Ricardo quer dar um informe? Eu só queria comentar sobre aquele edital de professor visitante especialista de graduação. Acho que na última congregação do ano passado a gente comentou que tinha que mandar o projeto ao BRG, as coisas foram meio corridas. O Chico deu um ad referendo, depois a congregação aprovou o ad referendo. No fim das contas, nós fomos contemplados com a bolsa do professor especialista visitante de graduação. E esse professor que vai vir, ele vai começar os trabalhos agora em março. E no dia 19 de março a gente vai fazer um pequeno evento para apresentar o projeto novamente, discutir mais ou menos o que vai ser feito nesse projeto. Para 19 de março é uma segunda-feira, que a gente queria convidar uma outra professora da Federal de Viçosa, que cuidou do programa de tutoria deles lá e foi pró-reitora de graduação lá também. Então, infelizmente, vai ter que ser na segunda-feira. Muita gente tem coisa para fazer segunda-feira, tem muitas aulas de MEC. A gente vai tentar fazer algo na hora do almoço, assim, por volta de 12h40. A programação exata a gente não tem ainda, mas vai ser 1 ou 2 palestras rapidinhas para apresentar o professor, apresentar o projeto, dizer o que vai acontecer nesse semestre, o que vai ser feito durante essa bolsa. A gente quer dar esse... A gente acha que a comunidade do IMEC vai gostar de participar disso aí e tem direito de saber o que vai acontecer com a bolsa que foi concedida para o IMEC. Então eu tenho a data, é 19 de março e nas próximas semanas aí a gente vai acertar direitinho a programação e mandar por e-mail para todo mundo. Mais alguém tem algum informe? Ok, então vamos passar para a ordem do dia. A mesa destaca o item 4 e a pauta suplementar. A pauta suplementar só porque ela é suplementar, não porque é um destaque o item 4, sim. O item 4 é o recurso da decisão proferida pelo diretor com base no relatório final da Comissão do Processo Disciplinar, para apurar responsabilidades relativas ao episódio de ameaça específica a docente em 13/6/2016. Alguém mais tem algum destaque, além desses 2 que eu fiz? Não? Ok. A Luciana fica aqui me lembrando para não esquecer de nada. Então, os outros itens em bloco, sem ser o item 4 e a pauta suplementar, estou colocando em votação agora. Por favor, os favoráveis, né, que todos os itens sejam aprovados, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções. Então, vamos... Posso trocar a ordem? Porque a pauta suplementar, o destaque é só porque é suplementar, tá? Porque é necessário ser destacado, senão... na pauta suplementar,
que é a renovação do contrato da pesquisadora professora doutora Maria Lúcia. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos votar. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Então vamos passar para o item 4. O item 4 se trata de um processo onde os dois envolvidos, os dois alunos, pleiteiam a nulidade do processo disciplinar. Tá? Os alunos... Você projeta para mim a suspensão do professor Chico? Os alunos Thales Alonso e José Vitor Saldanha Costa e Silva Gomes pleiteiam a nulidade. Está sendo projetado, tá? Esse processo se tratou do seguinte: na época da greve, tiveram algumas pessoas que entraram, né, cobertas no prédio, e essas pessoas colaram cartazes na porta de 2 docentes. Tá? Teve a comissão de sindicância que apurou e apontou para os 2 alunos. Tá? A comissão de sindicância mandou para a direção, que mandou para a comissão disciplinar. A comissão disciplinar, quando você manda para a comissão disciplinar, aí é aberto todo um processo, onde é escutado os alunos agora, né, para fazer sua defesa, teve a advogada, esse também teve a pessoa do Unicamp. Nesses processos que tiveram, né, em relação à greve, teve uma pessoa, né, do Unicamp acompanhando, então foi todo o processo feito dentro, né, do trâmite legal. Inclusive a gente teve a assessoria da Procuradoria-Geral, porque essas comissões muitas vezes são professores, né, e a gente não sabe, muitas das vezes, qual formalismo tem que ter. E a gente teve esse assessoramento da Procuradoria-Geral e tudo, então foi feito todo dentro do trâmite correto, né? E no final a comissão pediu a penalidade e o professor Chico aplicou, né, a suspensão por 21 dias em período letivo. Nesse caso, eles entraram direto à Procuradoria-Geral, pleiteando a nulidade do processo, alegando que teve prejuízo à defesa dos alunos, alegando que a prova era imprestável, porque tinha sido filmagens feitas pela Câmara do IMEC, alegando, né, que o processo disciplinar não deveria ser assim, porque é um direito à greve. E aí teve a resposta, alguns de vocês foram lá ver, mas nós temos aqui, se alguém quiser ler na íntegra, né, da Procuradoria-Geral. A procuradora colocou que não teve prejuízo da defesa, porque no início não tinha sido colocado, mas foi corrigido, então todo o aluno os 2 alunos que estavam envolvidos tiveram, puderam se defender, inclusive em todos os momentos que os alunos prestaram depoimento, tinha, né, a advogada deles, né, que a prova não era imprestável, porque é de conhecimento que o IMEC tem câmeras, né, para filmar, inclusive para a nossa segurança, para a segurança, né, da propriedade e tudo mais, então isso é colocado, e que o direito à greve você tem o direito à greve, mas é colocado que você tem que respeitar, né, as leis, as normas, né, inclusive você não pode simplesmente fazer qualquer coisa, que isso está na nossa Constituição. Então, você pode projetar a página 206? No final, a procuradora pede para vir para a congregação, porque o recurso
né? Se o diretor aplicou, quem pode, o próximo nível acima do diretor seria a congregação. Então, o primeiro recurso cabe à congregação. Então, esse recurso veio para cá, né? Para a gente poder, mas a procuradora, você está projetando, ela coloca que, diante do exposto, entende que o recurso dos alunos José Vitor e Thales Alonso deve ser recebido pela congregação do IMEC, mas no mérito indeferido, com a manutenção da decisão proferida. Ou seja, ela entende que o processo correu de forma totalmente correta. E ela, pelo meio, quem foi lá ler, e podem ler se quiser, eu dou tempo, ela diz que isso é um processo disciplinar, porque as alegações que foram colocadas parecia que era um processo penal. Não é um processo penal, é um processo disciplinar. E está dentro do regimento do que a Unicamp entende. Então, esse item veio então para a congregação para a gente deferir ou indeferir o pedido dos alunos. Ok? Então, está aberto para discussão. O que foi mesmo que os alunos fizeram? Pregaram 2 cartazes? Pregaram o cartaz na porta. Tem os dizeres aí. Tem os dizeres e... eu vou te mostrar o cartaz. Tá? Era um cartaz... talvez seja melhor vocês ver se você assim o deseja. Anônimos. Uhum. E... onde está? Na página 205, eu já combinei com ele como que ele mostra. Tem os dizeres ali. Tem os dizeres, né? Nós não perdoamos. Aqui, ó, a colagem de cartaz na porta de professores é o segundo parágrafo da página 205. A colagem de cartaz na porta de professores com dizeres: nós somos a legião, nós não esquecemos, nós não perdoamos, espere por nós. Esses são os dizeres. E o cartaz é uma cara, se você quiser ver aqui, tem a foto. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, mais nenhum comentário, então, a mesa... olha. Exatamente o que está em votação? Então, a mesa vai fazer o encaminhamento. Num caso desse, a congregação pode indeferir o recurso, ou seja, continuar a manter a suspensão assinada pelo diretor, ou deferir, dizer que essa suspensão não existe. Então, a gente pode, dando a nulidade. A nulidade que é pedida é a nulidade do processo, eliminando inclusive o registro. Tá? Então, nós podemos deferir ou indeferir. E eu vou encaminhar assim. E vai ser... A nulidade da sindicância? A nulidade do processo. Isso quer dizer... O processo como um todo. O processo como um todo. Tá. Ok? E eu vou encaminhar, então, quem for... Fala, Rosa. Quais as consequências desse processo ser mantido e do processo ser nulo para os alunos? Olha, são 21 dias de suspensão. Esses alunos, no momento, eles estão desligados da Unicamp. Você está anotando quem está? Eles estão desligados da Unicamp, tá? Então, se eles pedirem por algum processo, eles chegarem a conseguir entrar de novo na Unicamp, isso está registrado na matrícula deles, eles vão ter os 21 dias. Esses 21 dias, cabe aqui ressaltar, algumas pessoas me perguntaram, eles perderiam um semestre? Não. Os 21 dias de suspensão não faria o aluno perder o semestre. Então, mesmo que eles retornassem e fossem fazer um período, tá? Eles estão desligados, mas mesmo que eles retornassem,
eles poderiam assistir às aulas, pedir ao professor para assistir às aulas, eles podem se inscrever em disciplina, só que eles vão ficar com falta nesses 21 dias. Porque a impressão que eu tive é que eles vão desistir do Unicamp, vão prestar outro vestibular para outra universidade. E talvez as universidades estaduais se conversem com relação ao processo disciplinar, alguma coisa assim, não sei. Não, isso não existe, tá? Não, a gente aqui não tem um banco assim, de dados que a gente distribui, não é que nem FBI ou alguma coisa do tipo. Cada instituição tem, tá, o seu registro separado. A ideia tinha se escrito... No encaminhamento, que eu acho que é isso que está confundindo. O encaminhamento, eu acho que essa era a dúvida, talvez, do Aurélio, que a gente estava votando o parecer da Procuradoria, que seria votando a favor do que a Procuradoria colocou ou é a favor ou não ao pedido dos alunos. Eu acho que é isso que tem que deixar mais claro, só em termos de encaminhamento. Não, é o recurso de decisão proferida pelo diretor. O que eles querem é que seja anulado. E, só um instante, mas no processo, tem mais, tá? No processo onde faz o pedido, eles pedem para ser anulada a decisão do diretor, bem como o arquivamento total do processo. Não, eu entendi, mas que eu acho que essa é a dúvida do pessoal. Eu quero que fique mais claro para o pessoal o que a gente está votando. Deixa eu fazer uma sugestão que realmente a gente vai votar se as palavras são complicadas, não é todo mundo que está seguindo ou que está alerta se vai referendar o pedido de cancelamento depois, é muito menos com menos dá mais. Eu sugeriria encaminhar, mantém a pena ou não mantém a pena, é muito mais simples isso para todo mundo. É porque a palavra que é usada é deferido ou indeferido. Quando você entra com recurso, formalmente, o deferido quer dizer a gente está anulando a pena do professor Francisco. E o indeferido quer dizer é mantido, do jeito que a comissão disciplinar e o professor Chico aplicou. É só isso. Eu estou sugerindo que a votação seja uma tradução disso. Mantém a pena ou anula tudo? Não, porque a gente tem um trâmite que a gente tem que seguir. Legalmente, isso é um processo disciplinar. A gente tem que manter o processo disciplinar. Em todo processo, quando tem um processo disciplinar, no final você pode entrar com recurso. Inclusive, depois daqui, esses alunos podem recorrer à próxima instância, que é o Consul. Então me explica, se eu quiser que seja anulada a pena, em que eu tenho que votar? Deferido. Então, se você quiser... Se eu quiser manter, é indeferido. Se você quiser manter, é indeferido. É isso. Então você está votando, você está anulando o recurso dos alunos. Sinto muito, e olha, a gente tem que votar de forma a não dar a parte legal, como a doutora, a gente teve a instrução, a doutora nos instruiu, a gente tem que votar realmente de forma bem precisa. Uhum. Laércio, por favor. Eu não entendi, tá certo, não tem a ver com a outra, mas eu não entendi, porque eu ouvi assim uma fala que os alunos estão suspensos por 21 dias, mas pode fazer disciplina e vai contar falta, mas estão jubilados. Não, então deixa eu colocar a forma. Os alunos atualmente, eles estão desligados da universidade, tá? Atualmente eles estão, independentemente dos 21 dias, tá ou não, eles estão desligados. Acontece, Laércio, que um aluno pode entrar, mesmo ele sendo desligado da universidade, ele pode ou prestar o vestibular, ou ele pode pedir religamento e passar no Consul, e o Consul achar que aquilo é válido. Ele tem outras formas de voltar para a universidade. No momento que ele volta, vamos dizer que ele entrou no Consul e o Consul diga, olha, você tem mais 3 ou 4 semestres para terminar alguma coisa. Isso está na DAC, isso está registrado e ele vai ter a aplicação da pena.
É que nem quando tem um funcionário que leva a pena. Mesmo que a pessoa saia de licença, ela, naquele momento, não recebe porque saiu de licença, se foi dado quando ela já estava na licença. Mas quando ela volta, a penalidade é aplicada. Para mim está claro, o desligamento tem alguma coisa a ver com esse Não, processo? não tem nada a ver. São independentes? São independentes. Desligamento não é trancamento, Mas eles está saíram desligado, mesmo. como é que está suspenso? Eu não estou entendendo. Eles não estão trancados. Não. É inativo. Para a gente aparece que os alunos são inativos. Se você puxa a parte deles, estão inativos. Então eles nem matricularam, deixa lá mesmo. Mas Eu acho que está bem claro, não tem confusão na votação. Os alunos fizeram um pedido de anulação. A gente defere ou indefere o pedido dos alunos. Ponto. Não, mas é que eu pedi informação sobre outras coisas que apareceram. Apareceram desligamento. Mas eu não estou falando de você, Lécio. Estou falando de uma dúvida coletiva aqui. É simples. É o pedido dos alunos. O pedido dos alunos é para anular, cancelar isso tudo aí. Eu não sei o que tem dentro, beleza. São várias páginas, é um processo grande. Exige uma análise mais calma. Mas o espírito está ali, naquela carta. Então eles pediram a anulação. A gente defere ou indefere o pedido dos alunos, ponto. Não está claro para mim. Eu acho que precisa um esclarecimento no sentido que se a gente deferir, a gente está de alguma forma dizendo, reconhecendo que houve aí alguma improbidade administrativa. Não estamos diferindo sobre a pena, porque a pena foi avaliada por uma comissão, foi recomendada por uma comissão e aplicada de acordo com isso com o diretor. Então, e a Procuradoria está dizendo que foi tudo feito totalmente legal. Mas se a gente deferir, a gente não está dizendo a pena foi forte demais ou branda demais, alguma coisa. A gente está dizendo que houve nesse processo alguma improbidade. Isso. é isso. Então, É isso. contrário ao que a Procuradoria está dizendo. Então, parece que não tem muito espaço. É isso. Está todo mundo, então, agora esclarecido? Então, nós vamos fazer a seguinte votação. Eu vou explicar para ninguém ter dúvida. Quem votar indeferido, quer dizer que nós não estamos aceitando o recurso dos alunos. Quem votar deferido, quer dizer que nós estamos aceitando o recurso do aluno, e aí toda essa parte é arquivada, anulada. Ok? Então, por favor, vou fazer votação ativa. Os que vão votar em indeferido, levante o braço. Os que estão votando deferido, por favor, levante o braço. E quem se absteve, por favor? São 17. Conta, por favor, tirando meu nome. Então, gente, nós já votamos o caso da Maria Lúcia, né? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria? Então, eu dou como encerrada. Não, o resultado. Ah, o resultado, desculpa. Achei que todo mundo tinha apontado. Perdão, Laércio, você tem razão. Indeferido 10, deferido 6 e uma abstenção. Então, fica indeferido o recurso dos alunos. Obrigada. Está encerrada a nossa consideração.